pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo em casa, bonitinho de quarentena? Olha só, eu tô com muita saudade, tô sentindo muita falta de ver vocês todos os dias, mas eu tenho certeza que logo logo tudo isso vai passar. E se todo mundo colaborar e ficar em casa, quando a gente menos esperar, vamos estar todos no colégio juntos novamente, certo? E para que a quarentena ela fique ainda mais interessante, hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o que nós estávamos vendo em sala de aula. Nós estávamos começando uma nova era, uma nova idade na nossa humanidade. Nós estávamos falando de Idade Média. Eu queria lembrar vocês que quando a gente fala que uma nova era começou, que uma nova idade começou, quer dizer que muita coisa mudou. Então, quando eu falei para vocês que a gente saiu da Idade Antiga para ir para a Idade Média, quer dizer que muita coisa vai ser modificada. Que muita coisa que acontecia lá na Idade Antiga não vai acontecer agora na Idade Média. Por quê? Porque o mundo ocidental, o que eu estou falando de mundo ocidental? Quer dizer que é o mundo em que nós vivemos, certo? O mundo oriental é a parte da China, da Índia, lá da Ásia. Eu estou falando de Europa, tá? Então a gente está falando de mundo ocidental, a parte ocidental da Europa. Países que hoje compreendem França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha e assim por diante. Então eu estou falando que no mundo ocidental houveram muitas modificações com o fim da Idade Antiga e no início da Idade Média. Quais foram essas modificações? Foram muitas invasões bárbaras. O que foram essas invasões bárbaras? Foram invasões violentas, causadas por povos que não possuíam moradia fixa muitas vezes, portanto eles viviam do saque de outras cidades. Então os bárbaros chegavam nas cidades romanas, saqueavam, violentavam as pessoas, né? Eles não tinham pudor, eles não tinham medo. E aí o que aconteceu? O que acarretou tudo isso? O povo romano começou a ficar com medo dessas invasões. O povo romano, que não conseguiu resistir a essas invasões, começou então a pensar: onde nós estaríamos mais seguros, já que aqui na cidade nós não estamos? E é aí que houve uma migração para o campo. Vocês aprendem bastante em geografia sobre o êxodo rural, que é quando as pessoas saem do campo e vão para as cidades. Agora presta atenção, aqui eu estou falando de êxodo urbano, que é quando os romanos saíram das cidades e foram para os campos. Só que nos campos era tudo muito diferente. Então, por isso que eu falei para vocês que muita coisa mudou. No Império Romano, nós tínhamos os plebeus, nós tínhamos os patrícios, né, nós tínhamos escravos. Agora, gente, apaga toda essa pirâmide social que vocês lembram do Império Romano. Porque nós vamos ter o clero, que é a Igreja Católica, muito poderosa durante a Idade Média, os nobres, que são aqueles não necessariamente descendentes de reis, mas aqueles que tinham grandes poderes dentro do feudalismo, dentro da Idade Média, e os servos. Escravos tem? Não tem. Durante a Idade Média, nós temos o processo de servidão, que é diferente de escravidão. Porque no processo de servidão, eles trabalham tanto quanto um escravo, ou até mesmo muitas vezes mais do que um escravo, porém, eles recebiam em troca algumas coisas. O que seria esse recebimento, né? O que seria esse pagamento? Primeiro, proteção contra os bárbaros, né, que continuavam suas invasões. E segundo, moradia e alimento. O alimento que eles plantavam, o alimento que eles colhiam. Mas a terra era do dono do feudo. Como era o nome desse dono? Rei? Não. O nome era senhor feudal. Outra coisa que mudou muito. Lá na cidade romana existiam várias feiras. Existia comércio, existia moedas. E agora? A moeda deixa de existir? Não deixa de existir, mas ela acaba sendo muito menos utilizada. Presta atenção, a base da economia agora é através da troca. E qual que é o principal produto? Agricultura. Então vejam bem que nós já temos grandes diferenças, certo? Esse processo todo que eu falei para vocês, da ida para o campo, a gente chama de ruralização, certo? Ou seja, as cidades, elas diminuem, muitas deixam de existir e os campos ganham então várias moradias, ganham várias pessoas. Esse processo a gente chama de
naturalização. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a fazerem as atividades que aí estão. Lembrem do filme que a gente assistiu durante as nossas aulas. E boa quarentena, pessoal. Fiquem em casa, não esqueçam.